Boa noite a todos, novamente eu, Agnello Fedel, aqui conversando com vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma das teorias da comunicação que mais causa controvérsia, que é a comunicação subliminar, ou a teoria da comunicação subliminar. Como muita gente já sabe, comunicação subliminar, ela existe em vários níveis, seja no nível do som, eu tenho sons subliminares, seja no nível da imagem, seja no nível até mesmo do odor. A comunicação subliminar, ela aparece em vários níveis. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da comunicação subliminar nas imagens. Essas imagens, elas normalmente contam com algum subsídio de outras teorias, principalmente a semiótica e a teoria hipodérmica. Vamos, mas antes de tudo, tentar entender o que significa comunicação subliminar. Comunicação subliminar é o processo que se utiliza de mensagens e estímulos que não são detectados de forma consciente pelo receptor, mas sim de forma inconsciente. Ou seja, sub, termo que significa abaixo, liminar, limite. Então, subliminar é abaixo do limite. Que limite? Limite da consciência do receptor. Isso daí nós poderíamos estar trabalhando no nível da neurolinguística, mas na realidade o termo é mais neurológico. Não sei se vocês sabem, mas a consciência da pessoa, ela se dá no lóbulo frontal. Então, tudo que você for receber em nível de informação, o lóbulo frontal do cérebro é que consegue decodificar essas informações. Aí o cérebro processa essas informações e, dependendo do nível dessas informações são enviadas para o lóbulo aqui de trás, que no caso seria a nossa caixa preta, nosso inconsciente. Então, quando você envia uma mensagem, o lóbulo que recebe, decodifica imediatamente é o nosso lóbulo frontal. As mensagens que não forem decodificadas, elas são guardadas. O cérebro processa e é enviado para a nossa caixa preta no nosso inconsciente aqui atrás. Mas existem mensagens ou informações que o nosso consciente não consegue captar. Como, por exemplo, ninguém percebeu que a nossa visão tem 180 graus. Eu estou vendo os meus dedos da mão direita e os dedos da mão esquerda, mesmo olhando para a câmera, mesmo olhando aqui para vocês. Só que, conscientemente, eu não percebo essas duas informações. Essas informações são enviadas, então, processadas pelo cérebro e enviadas aqui para o meu inconsciente. É dessa maneira que funciona a comunicação subliminar. A informação deve entrar no cérebro sem que a consciência perceba, ou seja, sem que passe imediatamente pelo lóbulo frontal, ela já vai ser processada pelo cérebro e já vai direto para o nosso lóbulo aqui atrás, que é o nível do inconsciente, a nossa caixa preta. Os instrumentos mais utilizados para a imagem, no âmbito da comunicação subliminar, são as formas que são apresentadas, elas podem ter um nível de comunicação subliminar alto, nós vamos explicar, eu vou mostrar mais tarde. As cores que já foram provadas, há várias teorias falando sobre teorias das cores, e já foi provada que a cor, que não é na realidade visto, mas ele é sentido, a cor é sentida pelo cérebro, as cores elas possuem vibrações. Então o vermelho vibra muito mais forte que um tom de cinza, por exemplo. E essa vibração já é hoje possível ser calculada através de nanômetros. A dinâmica apresentada pela imagem, dependendo da dinâmica, vamos falar de história em quadrinhos, por exemplo, a dinâmica da história, ela pode também nos levar
a um nível de mensagem subliminar, a uma informação subliminar. Ou seja, uma informação que atravessa o nosso consciente e vai direto para o nosso inconsciente. Os enquadramentos dados nas imagens, os temas trabalhados, porque nós temos também temas, não só de histórias, de narrativas, mas temas em quadros, em pinturas. Esses temas, vamos chamar de míticos, elas têm relação com as narrativas mitológicas ou míticas, vamos chamar de narrativas arquetípicas. Quem trabalhou muito isso foi Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica. Então ele trabalha com a questão dos arquétipos. O que são arquétipos? São modelos muito antigos que já foram repetidos por diversas gerações até chegar no nosso. Tem muita gente que fala que isso é uma genética psicológica, ou seja, fica nesse tal do inconsciente coletivo e nós, simples mortais, captamos essas mensagens. Então vamos chamar de narrativas míticas, que seriam as narrativas arquetípicas. E, como eu já falei em arquétipo, os arquétipos têm relação com situações que os nossos ancestrais já passaram há muito tempo atrás. Situações essas que não só os ancestrais nossos passaram, mas que eles criavam narrativas com situações que eles conheciam de outras pessoas. Então eles contavam histórias. Aquele esquema das tribos ou os clãs sentarem em torno das fogueiras e contarem histórias, narrativas míticas, os heróis, os deuses, semideuses. E todas essas narrativas e todas essas histórias tinham um caráter arquetípico ou mítico, ou seja, universal. A história de Romeu e Julieta, por exemplo, é uma história universal. Não nasceu com Romeu e Julieta, mas nasceu de uma história grega chamada Piramitisbe, que na realidade é a mesma história de Romeu e Julieta e que nós repetimos através dos meios de comunicação até hoje. Como, por exemplo, a história daquele filme Titanic. É basicamente Romeu e Julieta, só que ambos não morrem, só morre ele. Mas na realidade eles não poderiam nunca estar juntos, etc, etc e tal. O esquema da narrativa é a mesma, por isso que chama a atenção de muita gente. Já a comunicação subliminar nas imagens, ela tem relação com alguns elementos que compõem essa imagem. Vamos ver o que dois filósofos falam sobre o uso da comunicação subliminar. Willem Flusser, que é um filósofo francês e que por muito tempo mora aqui no Brasil, diz o seguinte: as cores penetram nossos olhos e nossa consciência sem serem percebidas, alcançando regiões subliminares onde então funcionam. Olha lá o Willem Flusser. Ou então o Scott McCloud, que escreveu um livro fantástico sobre história em quadrinhos, e que ele diz o seguinte: a diferença entre as histórias em quadrinhos em preto e branco e em cores é profunda, afetando cada nível de leitura. Por quê? Porque existe um nível de signagem subliminar cromática. É aquela questão do uso das cores. Como é que a cor ela é calculada no nível subliminar, dentro da teoria da comunicação subliminar? Primeiro, a cor ela não é uma imagem, ela é uma vibração. Então o vermelho vibra mais do que o laranja, que vibra mais do que o violeta, que vibra mais do que o azul, que vibra mais do que o cinza, que é acromático. Ou seja, tem um nível de vibração muito baixo. E esse nível, ou cada nível de vibração da cor, afeta um determinado local do nosso cérebro. O vermelho, obviamente, ele vai afetar locais que incitam a violência, o ato sexual, ou seja, te excita. É uma cor que leva à excitação, e não só sexual, a excitação também para a guerra. Não é à toa que vermelho é a cor de Marte. Marte é o deus da guerra, e assim por diante. O cinza, nós temos uma baixíssima vibração, quase acromática, ou quase não há vibração. Percepção do cinza pelo cérebro é imediata. Quando eu falo percepção imediata, não é pelo consciente, sempre no nível do inconsciente. Então o nosso inconsciente vai perceber a cor cinza imediatamente, quase que não dá para calcular em nível de
tempo. O azul, ele é considerado uma cor de baixa vibração. Olha lá, nós já calculamos em nanômetros. Então ele tem de 450 a 500 nanômetros, dependendo do tom de azul. E a percepção do azul se dá em 0,06 de segundo. Aí você fala, pô, mas eu não percebi. Você percebeu, só que não no nível do consciente, no nível do seu inconsciente. Então a sua caixa preta está guardando essa informação nesta velocidade. O laranja, que é considerado uma cor de alta vibração, ela está lá vibrando entre 590 a 610 nanômetros, a percepção é de 0,1 segundo. Ou seja, abaixo de 1 segundo, mas mais lenta ainda do que o azul. A percepção no nível do inconsciente, eu volto a dizer. São cores chamadas cores quentes. E o vermelho, ou a cor vermelha, que é a cor quentíssima, ela tem altíssima vibração. Vai de 610 a 760, mas já pegamos vermelhos, cor vermelha, o nível de vermelho com 800, 810 níveis de nanômetro. Isso é uma vibração muito alta. A percepção do vermelho, ou da cor vermelha, ela se dá em 0,2 de segundo. Ou seja, ela demora mais para ser percebida no nível do inconsciente do que o laranja, o azul e o cinza. Ah, mas quando eu vejo um quadro com vermelho, a primeira cor que eu percebo é o vermelho. O seu consciente está percebendo o vermelho e está ignorando as outras cores. Então eu tenho níveis de percepção diferenciados no nosso cérebro. O nosso consciente, o nosso lóbulo frontal vai perceber o vermelho de imediato. As outras cores, o nosso cérebro vai começar a deixar de lado. Eu vou dar alguns exemplos mais tarde, mas só para vocês entenderem. O vermelho foi capturado ou foi captado pelo seu consciente imediatamente. É o que você imagina. No entanto, as outras cores que compõem o quadro que você está olhando, principalmente as cores frias, o azul, o cinza, o verde, que também tem baixa vibração, essas informações dessas cores já vão direto para o seu inconsciente. E o seu inconsciente vai ser ativado mais tarde. Por quê? Porque o nível de percepção e manutenção das informações no consciente ela é rápida. Tudo que entra e bate no consciente, ele é esquecido em questões de segundo. Quando a informação é necessária para você, ou quando a informação ela tem uma relação com a sua história, ou com a sua questão até fisiológica muito forte, essa informação já vai direto para o seu inconsciente, que mais tarde, através de um start, ou seja, através de um impulso qualquer, vai fazer com que essa informação retorne para o seu consciente, fazendo com que você haja de uma determinada forma. Isso é muito importante quando se trata da teoria da comunicação subliminar. Por mais que ela seja proibida, e nos Estados Unidos existe lei até para o uso da comunicação subliminar, ainda ela é utilizada por muita gente, principalmente na parte gráfica, como nós vamos ver agora. Por exemplo, conhecem a teoria da Gestalt? O que é a teoria da Gestalt? É o que nós chamamos de figura-fundo. A Gestalt ela diz o seguinte, que é uma teoria da área da psicologia. Você tem um objeto que dá um salto de informação para outro objeto. Esse meio do caminho, nós